Olá, tudo bem? Eu sou a professora Gabriela Drummond. Meu sinal na comunidade surda é este. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar como interpretar um texto narrativo. Venha comigo, não perca essa oportunidade de aprender um pouco mais. Vamos para a nossa hora de aprender. Nas aulas anteriores, você estudou que existem diferentes tipos de textos. Cada um deles pode nos transmitir sentimentos ou emoções como tristeza, raiva, alegria, entre outros. Você sabia que existem alguns textos chamados narrativos? Sim ou não? Se você não sabe, não se preocupe, porque vamos investigar juntinhos no Investigando as Palavras, de olho na tela. Texto narrativo é aquele que conta uma história com a ajuda de um narrador e tem começo, meio e fim. Existem vários tipos de textos narrativos, como romance, novela, conto, crônica e fábula, entre outros. E na nossa aula de hoje, irei ler para você um conto narrativo. Aí você deve estar pensando, professora, o que é um conto narrativo? Fique tranquilo ou tranquila, porque já irei explicar. De olho na tela. Conto é texto narrado de maneira breve, com começo, meio e fim. Agora que você já sabe o que são textos narrativos e seus tipos, convido você a embarcar comigo em uma nova aventura, porque chegou a hora da contação de histórias. E a nossa história vai começar. E o nome da história de hoje é O Pássaro Sem Cor, escrito por Luiz Norberto Pascoal. Vamos iniciar a nossa contação de histórias. Era uma vez um pássaro que tinha nascido diferente dos outros. Ele não tinha cor e todos o chamavam de Pássaro Sem Cor. Sempre que o chamavam assim, ele ficava triste e ainda brincavam. Ah, se não tem cor, não é pássaro. Ele andava e voava, de lá para cá, sem saber o que fazer. Um dia, ele encontrou um velho pássaro muito inteligente e capaz de explicar coisas difíceis. Perguntou-lhe: por que não tenho cor? Porque você é especial, um pássaro mágico, respondeu o velho pássaro. Você tem mais cores que os outros, mas ninguém ainda conseguiu vê-las. Descubra a mágica que existe em você e será o mais colorido de todos. Mas como, grande mestre? Perguntou o pássaro sem cor. Como vou descobrir esse segredo mágico? E o velho pássaro sábio disse: descubra-se. Saia caminhando e voando. Veja o que você pode fazer pelos outros e como deixar o mundo melhor. Aí saberá o quão colorido e belo você é. O pássaro não entendeu direito. Não sabia o que fazer, mas resolveu seguir o conselho. Caminhando e voando, viu alguém que precisava de ajuda, que se afogava e chamava: por favor, alguém me ajude! O pássaro sem cor saiu à procura de ajuda, porque um menino se afogava.
Quando foi salvo, disse: Nossa, pássaro vermelho, que maravilha! Você é um anjo! Quando vi você, sabia que me salvaria. O pássaro sem cor ficou assustado. Era a primeira vez que alguém o chamava de vermelho. Perguntou: Por que você me chama de vermelho, se não tenho cor? E o menino disse: É lógico que você tem cor e é linda. Você é vermelho, a cor da vida, a cor do sangue. O pássaro realmente estava vermelho. Ele agradeceu e disse que ajudar era a sua obrigação e continuou o seu caminho. Logo depois, o pássaro viu uma fumacinha no horizonte e voou para lá. Uma árvore pediu-lhe ajuda. Pássaro, me ajude! Começou a pegar fogo na floresta e eu não sei como apagar. Você pode encher o seu bico de água no rio e jogar um pouco aqui. Correndo e voando muito rápido, o pássaro foi até o rio várias vezes, encheu o bico de água e jogou nas árvores que pegavam fogo. Foi e voltou muitas vezes até que o fogo se apagou. A árvore agradeceu dizendo: Que bom que você passou pelo meu caminho, pássaro verde. Você protege a natureza, é amigo das árvores. O pássaro olhou para o próprio corpo e viu que, de fato, estava verde. Ele disse que só tinha cumprido o seu dever e continuou o seu caminho, seguindo voando, até que encontrou uma flor muito linda, bem amarela, que gritou: Pássaro, vem até aqui, por favor! Ele foi até lá e ela disse: Tem um monte de bichinhos querendo comer minhas folhas e só você pode me proteger. Dê um susto neles, de modo que fujam e nunca mais voltem. E aí eu poderei reluzir a luz amarela e deixar o mundo mais colorido. Ele imediatamente cantou tão alto que os insetos saíram correndo. A florzinha amarela disse: Obrigada, pássaro amarelo. E ele respondeu: De nada, só cumpri o meu dever de proteger as flores. O pássaro sem cor já nem sabia mais que cor tinha. Havia sido chamado de vermelho, de verde, de amarelo, mas continuou o seu caminho, sempre ajudando quem precisava ou avisando quando havia perigo. Em cada lugar era chamado de uma outra cor. Azul, quando salvou o mar. Rosa, quando salvou os botinhos cor-de-rosa. Enfim, todas as cores. Já muito intrigado, porque agora todo mundo o chamava de pássaro colorido, ele voava pelas montanhas, quando avistou um pássaro indo em direção à rocha. Parecia meio cego pelo sol, não percebendo o risco que corria. Ele saiu em disparada e desviou o grande pássaro do acidente iminente. Passado o susto, o pássaro, que era muito bonito, disse: Pássaro sem cor, hoje você me salvou e ainda me deu uma lição. Eu debochava de você, porque eu era lindo e você feio. Agora você é o mais belo dos pássaros, tem mais cores do que eu e é mais respeitado. Como conseguiu isso? Você não tinha cor alguma e hoje, comparado a você, me vejo muito menos brilhante. Como conseguiu essa mágica? Puxa, que elogio mais bonito! Agradeceu
o jovem pássaro. Mas como tem certeza de que sou o mais colorido? Olhe-se nas águas do lago, respondeu o outro pássaro, e veja quantas cores lindas você tem. É tão jovem e é o mais respeitado de todos. Os dois se despediram, agradecendo um ao outro e, de repente, apareceu aquele velho pássaro sábio. O jovem, agora muito feliz, perguntou ao sábio: como soube que eu era mágico e tinha todas essas cores? E o velho disse: você tinha a bondade nos olhos, a inteligência nas suas perguntas e a vontade de nunca dizer não para quem pede ajuda. Eu tinha certeza de que, caminhando e voando pela vida, você iria ajudar muita gente e salvaria muitas coisas e se tornaria o mais belo e o mais respeitado de todos os pássaros. A mágica da vida é esta: aquele que quer e sabe fazer o bem, que tem o desejo de ajudar os outros, sempre será o mais querido. Parabéns, pássaro sem cor! Você é o mais belo porque descobriu as cores da bondade com inteligência e determinação. Os pássaros coloridos são aqueles que buscam ajudar as pessoas próximas. A cada contribuição, eles se tornam mais lindos e respeitados por seus grandes exemplos de sabedoria e sua capacidade de pensar no próximo. E este é o fim da nossa história. E aí, você gostou da historinha? Eu espero que sim, porque eu escolhi com muito amor e carinho para você. Uma pergunta: você percebeu que a nossa historinha tinha personagens? Um narrador, que é a voz que conta o conto? Enredo? Tempo? Espaço? Você não entendeu a minha pergunta? Sim ou não? Para tirar a sua dúvida, venha brincar de detetive da língua portuguesa. Vamos investigar e descobrir o que são os personagens, o enredo, o tempo e espaço no Recontando a História! Agora que nós já sabemos que chegou o momento do Recontando a História, vamos começar por uma pergunta. Você lembra quais eram os principais personagens do conto? Lembra? Vamos pensar juntinhos. Isso mesmo, você arrasou, hein? Os personagens principais são o pássaro sem cor, o velho pássaro e também o menino. Outra pergunta. Você lembra como a história começou? Lembra? Vamos pensar novamente. Ela começou com um narrador, que é a voz que conta a história, falando assim. Olha só. Era uma vez um pássaro que tinha nascido diferente dos outros e ele não tinha cor e todos o chamavam de pássaro sem cor. Você arrasou, hein? Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Como a história terminou? Vamos pensar juntos. Isso mesmo! Ao final da história, o pássaro sem cor descobriu que ele era mágico e que gostava muito de ajudar os outros. Já ao tempo da história, você percebeu que o pássaro sem cor, ele começou sem cor, aí ele foi mudando de várias cores, passou de vermelho, azul, verde, azul novamente e ele ficou um pássaro
colorido. Isso é a evolução, são as fases de transformação do pássaro. Isso significa que é o tempo da nossa historinha. Agora eu quero lhe perguntar uma outra coisa. Você sabe o local em que a história foi contada? Vou dar uma dica: árvores. E aí? Você conseguiu lembrar? Sim ou não? Uau! Você é um verdadeiro detetive da língua portuguesa. A história se passava em uma floresta. Agora que você é um verdadeiro detetive da língua portuguesa, eu gostaria de falar uma coisa para você. Eu gostei muito de dividir essa aventura com você. Espero que tenha gostado também. Nesse clima, eu convido você para a hora da atividade. Vamos lá? Atividade 1. Observe a capa do livro abaixo e destaque o título. Vamos ler juntinhos a capa do livro. O Pássaro Sem Cor, escrito por Luiz Norberto Pascoal. E este livro é da editora Educar. Vamos agora identificar e destacar o título do nosso livro. E ele é O Pássaro Sem Cor. Você arrasou, hein? Vamos agora para a atividade 2. Atividade 2. Ainda sobre a capa do livro, destaque o nome do autor da história. Lembra que nós investigamos isso? Vamos ler juntinhos. O Pássaro Sem Cor, Luiz Norberto Pascoal. E o nome do autor da história é... Olha só! Luiz Norberto Pascoal. Arrasou, hein? Atividade 3. Em que local a história lida na aula de hoje aconteceu? Vamos às alternativas. Letrinha A, floresta. Letrinha B, escola. Letrinha C, biblioteca. Letrinha D, parque de diversão. Vou ler novamente. Preste bastante atenção. Em que local a história lida na aula de hoje aconteceu? Letra A, floresta. Letra B, escola. Letra C, biblioteca. Letra D, parque de diversão. E a alternativa correta é... Olha só, letrinha A. A historinha lida na aula de hoje aconteceu na floresta. Este é o local. Nossa aula já está chegando ao fim. Estou muito feliz por ter tua companhia e te convido a reforçar o que aprendeu hoje, porque chegou a hora da revisão. Vamos lá? Na nossa aula de hoje, você estudou sobre textos narrativos. Vamos relembrar? Fique de olho na tela. Texto narrativo é aquele que conta uma história com a ajuda de um narrador e tem começo, meio e fim. E a história que lemos hoje, chamada O Pássaro Sem Cor, escrita por Luiz Norberto Pascoal, é um conto. Lembra o que significa essa palavrinha? Não? Então fique tranquilo ou tranquila e de olho na tela. O conto é texto narrado de maneira breve, com começo, meio e fim. Agora sim, vamos finalizar nossa aula por hoje. Aproveite para observar na sua casa ou na rua diferentes textos e o que cada um deles quer nos transmitir. Se tiver dificuldades, é só pedir a ajuda de um coleguinha ou adulto. E não se esqueça que temos um encontro marcado para a nossa próxima aula do Aprender Além da Escola. Tchau!